Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 18. Nós vamos agora ver um conflito que estava acontecendo em Israel, e um rei chamado Uzias agora está sendo confrontado. E ele está sendo confrontado porque está fazendo o que não deve ser feito. E acredite que quando você ou eu estivermos fora do alinhamento, nós precisamos de um conserto. E os sacerdotes agora se reúnem, um chamado Azarias, que é o líder do sacerdócio daquela época. Sabe que o sacerdócio era de ano em ano um sorteio. E agora 80 sacerdotes se reúnem e agora vão resistir contra Uzias, que é sim um homem de Deus, mas está fora do seu habitat, fora da sua jurisdição. E olha o que está escrito, segundo o livro das Crônicas, 26, verso 18. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: ai de ti, Uzias, a ti não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor. É como se o sacerdote estivesse falando assim: se você está tentando agradar a Deus, você está errando. Às vezes, sabe, quando a pessoa está com o espírito afoito, ela pode até estar errando, tentando acertar, mas agora estão expulsando ele, dizendo: aqui não compete. Já teve gente que morreu aqui, sacerdote. No domingo nós falávamos, e nós, todos os pastores da Paz Vida, falamos da mesma coisa no domingo, e hoje também estamos falando da mesma coisa, que unção de rei é para governar onde, gente? Onde é para governar? Na terra. O rei tem que dar conta das moradias, do saneamento, da guerra, do ouro, da economia, da política. O rei se vira com isso, na terra. E o sacerdote governa as coisas espirituais. Então agora o rei, que é da terra, está tentando influenciar nas coisas espirituais. Está tendo um conflito agora. Você acredita que isso aconteceu? Você acredita que o Espírito Santo tem algo para ensinar a nós por esta palavra? Então, por favor, eu vou reler o versículo 18. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em Manaus, repete, por favor, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Você acredita nessa palavra? Crê que a unção te coloca exatamente onde Deus quer que você esteja? Eu também creio. Então, por favor, desocupe as mãos, e para o Senhor e esta palavra, nós vamos aplaudir bem forte a Jesus. Isso, vamos dar para Deus louvor daqueles que sabem. Deus te ungiu para isso, então adore ao Senhor e diga glória a Deus. Isso, aplauda e diga glória.
glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te damos glória, glória, glória a Deus. Venha, Espírito Santo, assuma o teu lugar aqui neste altar e envia a tua palavra com unção, poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor, diga amém, Jesus. Por favor, pode se assentar. Minha gente, Uzias é um dos reis de Israel que assumiram cargos importantes, com uma idade muito tenra, muito novo. E ele tinha um desafio muito grande. Eu acho que para competir com Uzias no sentido de idade, de pouca idade, eu acho que só o Josias, porque o Josias assumiu com 12 anos de idade, pelo menos que eu estou lembrando agora. Uzias assume com 16 anos de idade o trono. O pai dele é o Amazias. O Amazias era aquele rei que a palavra o descreve assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não fez com todo o coração. Ou seja, faltou alguma coisa. Foi quase da vontade de Deus, quase, mas quase não é o que Deus quer. Então Uzias não era um homem que tinha perfeição dentro de casa quanto ao exemplo, tá? Ele agora, com 16 anos, está cercado de uma dúvida muito grande. Porque o que você espera de uma pessoa que tem 16 anos de idade e agora acaba de assumir um reinado, no lugar de um pai que foi pouco aprovado por Deus? Eu tenho certeza que você diria assim: olha, tem tudo para dar errado, porque é muito novo. Vai ter coisa que ele não vai saber dar conta. Vai ter coisa que ele não vai conseguir resolver. Mas o Uzias foi um homem que entendeu desde cedo, muito cedo, que o segredo do reino nunca esteve no reino da terra. Sempre esteve no reino de Deus. Então ele toma a melhor decisão para começar um grande projeto. Não importa o tamanho do seu projeto. Inclusive, eu já te oriento e quero que você tenha essa fé. Tenha projetos transbordantes. Tenha sonhos maiores do que você. Porque se você seguir o segredo que seguiu Uzias para começar o seu projeto, não vai dar errado. Veja o que está escrito no versículo 5, por exemplo. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Tem muitas pessoas que elas são curiosas porque elas querem saber o segredo, né? Não é assim? Eu mesmo tenho muita controvérsia, aquelas pessoas que falam assim: olha, se você pagar X, eu vou te contar o segredo que eu tive para prosperar. Aí às vezes a pessoa vai falar assim: toma banho gelado 5 horas da manhã. Tem gente que faz isso a vida inteira, né? Tem gente até que está pedindo aposento, nem sabendo se vai aposentar, né, gente? E se banho gelado prosperasse, a gente aqui em Manaus estava feito, hein? E até para tomar banho gelado em Manaus é difícil, que às vezes até onde é para sair gelado, sai quente. É ou não é? Com Deus não tem segredo, querido. Se buscar o reino e a justiça, pode acreditar, não tem segredo. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não está aqui para buscar o Senhor
então o Senhor Deus fará prosperar o seu caminho, os seus projetos, o final deste ano, e ainda pode se preparar e já glorificar, porque o próximo ano será transbordante na presença de Deus em nome de Jesus. Se você está para buscar o Senhor, Deus fará o seu caminho prosperar em nome de Jesus. Não tem segredo, não tem método. Ele foi na fonte, com 16 anos, hein? Com 16 anos. Tem gente que tem 30, 40, 50, ainda está batendo a cabeça aí. Com 16 anos ele foi direto na fonte. Zacarias era o profeta da época, o profeta contemporâneo. Isaías surgiria só depois da morte dele, mas já existia também, surgiria como profeta. Então ele foi buscar a Deus. Quando a gente vê Israel, por exemplo, há mais de um ano em guerra, dessa última guerra aí, você não imagina, e nem eu imagino, a gente tem que pesquisar para termos esses dados que eu vou te dar agora, o quanto estar em guerra é custoso para o país que está em guerra, e o quanto ele precisa ter. Alguns até chegam a dizer, não é menosprezando o nosso país não, que o nosso país não tem estrutura para uma semana de guerra contínua. Eu não sei se essa informação procede, mas eu pesquisei em muitas fontes, alguns dizem que por isso que o Brasil é paz e vida, né? Melhor, né? Paz e vida. Deixa a guerra para quem tem, para quem pode. Na Rússia e na Ucrânia são mais de 1000 dias de guerra. 1000 dias de guerra. Para você que está aqui ouvindo essa mensagem entender o quanto a guerra custa, para lançar um míssil, $80 mil, média, $80 mil, um míssil. Israel inventou um mecanismo de defesa, fora aquela cortina de ferro, né, que eles falam, que eles interceptam os mísseis com um laser. Um laser, não sei se você viu, parece coisa de ficção, querido. Quando você vê, você pode pesquisar na internet, parece que é até brincadeira, mas não é, é um armamento. Então o inimigo gasta $80 mil para enviar um míssil para tentar atingir a Terra Santa, o povo de Deus. E esse laser tem o custo de operação para interceptar um míssil por $2. Porque ele mexe, se eu não me engano, na placa do míssil, e aí ele confunde a informação, e o míssil explode lá em cima e não atinge onde o inimigo enviou. Mas esse povo não é inteligente desta última guerra. Esse povo tem sabedoria milenar, tem vida com Deus desde Abraão. Uzias, quando fala que ele prosperou, não está falando só que ele nas recâmaras do rei, ele colocou muito ouro, também colocou. Mas só para você entender que o poder de um país também não está só no poder econômico, mas no poder de guerra, até hoje é assim. Quem tem mais poder de guerra tem mais palavra, pode decidir mais. Na época de Uzias, tinham 307.500 soldados valentes de alta periculosidade em guerra. E quando fala valente na Bíblia, eram homens especialistas em batalha. Para você entender o tamanho disso, em Israel eram mais de 2.600 generais. Em algumas traduções está capitães de guerra, que são generais. Aí para que você compare, para que a gente tenha noção, eu falei para você sobre o nosso país, né? Sabe quantos generais existem no nosso país que parece um continente de tão grande que é? 149 generais na ativa. Então é melhor a gente continuar paz e vida, né? Não é melhor? E pode ter certeza que, com todo respeito às patentes, né, que a gente não quer arrumar problema com ninguém,
Mas esses 149 generais não sabem o que é enfrentar uma guerra. Os de Uzias eram 2.600 líderes na guerra. O Egito fez até aliança com Uzias, porque tinham medo. Se você se dispuser o seu coração a buscar a Deus, você sabe que buscar a Deus é mais do que uma oração. É mais do que um pedido. Buscar a Deus é querer conhecer a Deus profundamente. É querer descobrir qual é o plano transbordante de Deus para a minha vida. E Deus está querendo revelar este plano para você. Deus quer guiar os seus passos. E quando você estiver debaixo desta unção, até os seus inimigos terão medo de você. Porque o Senhor que te guarda não dorme, não tosqueneja. E vai te guardar todos os dias da sua vida. Enquanto Uzias esteve na presença de Deus, até o inimigo mais poderoso falou assim: não vamos arrumar problema com ele. Ele é poderoso e melhor. O Senhor dos exércitos está com ele e está com você também, em nome de Jesus. Agora pense que por trás da bênção existe um perigo para mim e para você. A bênção pode ludibriar. A bênção da prosperidade pode te fazer esquecer da dependência de Deus. Não preciso mais. No começo eu precisava. Agora não, minha fé já é diferente. Isso pode acontecer com um empresário, com alguém que tem cargo na igreja. Isso pode acontecer com você que já vem de uma caminhada de fé e você já ouve a palavra há um tempo. Existem pessoas que se assentam no trono da bênção e o coração da pessoa já não é mais o mesmo de antes. Antes ela buscava, ela se entregava. Ela queria viver o primeiro amor, cada palavra para ela era um alimento para ela. Ela queria buscar mais a Deus, mas quando o coração vai mudando e se corrompendo, as coisas vão mudando. A soberba entrou no coração de Uzias. E nós temos que tomar cuidado para que não entre no nosso. Por favor, versículo 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até o que, gente? O nariz ficou mais alto, sabe? A pessoa fala: você vai orar a Deus? Que orar a Deus? Eu já sei o que fazer. Você não vai consagrar o teu projeto não. Que projeto nada, eu já tenho aqui na mente, ó, tudo que eu quero. Você não vai perguntar para Deus não. Eu já estou em comunhão todo dia e toda hora, não preciso mais disso não. Vamos ouvir a palavra, eu já ouvi. Essa música está ruim. A moça até desafinou. Não você, a outra moça. Não as nossas moças. Não, está ruim. O que era tão prazeroso torna-se um peso. Você está entendendo isso? Imagina Zacarias falando assim para ele: meu filho, mas Deus te ungiu rei. Você lembra que você era um menino? Eu estava lá. Eu te vi crescer. E não só crescer diante dos homens, diante de Deus. Você se tornou um homem de Deus. Eu vi o teu crescimento. São 54 anos de reinado, gente. Teve gente que não passou nem 10 sendo rei. Teve gente que sentou no trono, brincou com as coisas de Deus. Deus mandou um aviso na parede e trocou o rei. Teve rei que morreu na sua própria espada, como Saul. E Uzias agora está tendo um surto espiritual e o coração está corrompido. Então ele toma uma decisão, e olha o versículo, a parte B do versículo 16: e transgrediu contra o Senhor Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Muita gente diria assim:
Mas pastor, ele é o rei, deixa ele, eu vou falar nada não. Um rei poderoso, só o exército dele era de amedrontar qualquer pessoa. Só o exército dele colocava medo no inimigo sem lutar. O dinheiro que ele tinha. Mas Azarias é um homem cheio do Espírito Santo. Eu profetizo que será assim na sua vida em todas as decisões. E quem é cheio do Espírito Santo se une a outros cheios do Espírito Santo. Mais 80 se unem com ele e diz: Deus não te escolheu para isso não, viu? Sai do santuário. Porque quando está errado, não pode ter medo, querido. Quando tem algo fora do lugar, você tem que ser homem, mulher de Deus e falar. Se alguma coisa na sua casa estiver errado, eu não estou falando que você vai viver condenando as pessoas, mas se o Espírito Santo te der a oportunidade, fale com ousadia, pois o Espírito do Senhor que está em você não é um espírito escasso, é um espírito transbordante, e não é de medo, mas é de força, é de ousadia, é de unção e autoridade de Deus. Azarias falou: pode sair daqui. Deus não te ungiu para isso, você é rei, vai cuidar da moradia do povo, vai cuidar das coisas do reino. Os sacerdotes, os filhos de Arão farão isso. Você acha que é fácil repreender um soberbo? Sabe que a Bíblia fala que o soberbo ele se torna um tolo. Infelizmente, mesmo sendo muito rico, muito inteligente, não importa, tá? E às vezes também o soberbo não tem nada e só tem soberba também. Não é só quem é rico que pode ser soberbo, não. Tem muito rico humilde e muita gente sem nada, que a única coisa que tem é a soberba dela. A Bíblia fala que o tolo, quando é repreendido, ele começa a te odiar. E ele não aceita. O rei Uzias está num nível de corrupção tão alto, tão alto. Ele está numa prepotência tão terrível, que mesmo 80 homens de Deus dizendo: não é assim que se faz. A unção não é para isso, lembre-se. A unção no Antigo Testamento não era dupla. Só tem um rei, um sacerdote que vivia essas duas unções, que foi o Melquisedeque, que nós falávamos domingo dele. Era rei de Salém, mas era ao mesmo tempo sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso recebeu o dízimo. Nem o rei recebia dízimo. O restante ou era rei, ou era sacerdote, ou era um profeta, um homem de Deus. Davi foi um homem de Deus e até profetizou, cantou, salmodiou, mas não era sacerdote. Ele tinha que se consultar com o sacerdote, cada um na sua função e na sua unção, para que o reino de Deus funcione. Mas quando ele foi repreendido, olha o versículo 19, a reação dele. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar. A lepra representava um símbolo de maldição. Muitos leprosos da Bíblia, o mais famoso eu acho que é o Naamã, né? Quem lembra desse homem? O Naamã, eu acho que ele é o mais famoso. Ninguém sabia da lepra dele na Síria. Só foram saber da lepra dele publicamente quando o rei de Israel foi ler a carta. E quem conhece a Bíblia sabe, ele fez o maior escândalo, rasgou a roupa e falou: quem sou eu para te curar da lepra? E aí todo mundo: lepra? O herói nacional, porque ele se escondia nas suas vestes, na sua couraça. A lepra ficava imperceptível. É a mesma coisa da pessoa que tem pecado. Deus está falando com ela.
Mas ela fala, não, mas ninguém sabe, nem é comigo, vou fingir que não é comigo, e ela sabe que é com ela. É lepra escondida, pecado é lepra. Pode não ser uma doença física, mas é uma doença tão grave que leva a alma para o inferno. O salário do pecado não mudou, tá? Continua sendo o mesmo. Alguns leprosos deram até banquetes, sabia disso? Teve leproso no Novo Testamento que deu banquete e chamou Jesus ainda, Simão o leproso. Ninguém sabia que ele era leproso, porque senão ninguém estaria ali. Mas agora a lepra de Uzias estourou na testa dele. Não é impossível de se esconder uma lepra na testa, mas que é mais difícil né? Está no rosto. Imagina um rei tendo que andar com o rosto tampado. Ele é excluído daquele ambiente, do seu trono. O seu filho vai assumir o seu lugar. E no versículo 18, nós temos aqui uma separação que eu quero conferir com você. Versículo 18 não, versículo 21, por favor. Eu quero conferir com você para você entender o quão é importante a separação. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da morte a lepra não o sarou, viu? E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo Eu acho que ficou bem claro, o Jotão falou assim, eu sou Jotão, não bobão, né? Meu pai arrumou o maior problema, porque foi se meter lá com o sacerdote, com os ungidos de Deus para o reino espiritual. Eu estou assumindo o trono do meu pai, mas eu vou julgar as coisas da terra. E está bem claro aqui a distinção, né? Enquanto Uzias buscou a Deus, deu tudo certo. Porque parou. Sabia, gente, que acontece muitos bons testemunhos no meio do povo de Deus. Pessoa às vezes não era nada, passou até fome, e do nada Deus levanta essa pessoa. E eu digo do nada por maneira de falar, nós sabemos que não é do nada, né? Mas Deus começa a levantar, a pessoa prospera, se agrega, se estabiliza, agora abençoa, e de repente o coração começa a mudar. O que era tão bom já não presta mais. O coração corrompeu. E para tristeza de Uzias, ele morreu assim, leproso, isolado, porque lepra não tinha o conhecimento que tem hoje. Morreu isolado. Mas a lepra tem um significado muito maior do que uma enfermidade. Nós estamos falando de isolamento espiritual. Morreu porque corrompeu a unção. Vem Jesus, vive entre nós como sacerdote, como rei também. E ele começa a mostrar que o plano de Deus tem que se cumprir para não haver mais esse tipo de coisa. Porque no Antigo Testamento, rei era só rei e sacerdote, só sacerdote. Aí na cruz do Calvário, acontece que com o sangue de Cristo, Jesus comprou para Deus, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e levanta você que foi comprado com este sangue para Deus, reis e sacerdotes, vai governar com unção transbordante na terra, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, e ainda vai governar no mundo espiritual em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. E o sangue limpa da lepra, limpa o pecado. O que o rei Uzias não recebeu, você vai receber em nome de Jesus. O rei Uzias desejou isso, mas ele infelizmente enfiou os pés pelas mãos,
fez da maneira errada. Nós falávamos domingo que existem pessoas que brigam dizendo, essa palavra é só para o milênio. Veja o quão é importante saber da autoridade que Jesus nos deu. Por favor, Mateus capítulo 18. Estou encaminhando para o final, tá? Mateus capítulo 18, por favor. Mateus capítulo 18, versículo 18. Olha a autoridade que Deus lhe deu. Se você crer nessa palavra, você fica debaixo desta unção. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado aonde, gente? No céu. Olha para a pessoa perto de você e diz, é para você isso. E tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Imagina quantas pessoas ligam mutuamente murmuração e tragédia todos os dias. Muitas pessoas. Não sei se você já esteve em um local público, de fila principalmente, e uma pessoa só começa a reclamar. Aquilo ali vai contaminando todo mundo. Você já viu isso acontecer? Ou aqui em Manaus ninguém reclama de nada? Terrível. Fica um clima pesado e todo mundo reclama e dá errado. Isso acontece muito em banco. Às vezes até o caixa que estava funcionando para de funcionar, o sistema cai. Tá vendo? Só comigo isso, eu vou ter comigo também. E aí começam a concordar. Mas infelizmente eles só ligam coisas terríveis. E quando não é Deus que usa a palavra, o diabo usa também a palavra. Pastor, eu tenho filhos e cuidar de filhos não é fácil, mas cuidado na hora do nervoso o que você fala para os seus filhos, viu? Cuidado, você está brigando com seu esposo, com seu cônjuge, e às vezes você amaldiçoa filhos e nem percebe. Cuidado com isso. Cuidado. Às vezes seu filho não foi bem na escola, você, ao invés de ligar uma palavra de sabedoria, naquele momento, é naquele momento que precisa. Tem gente que só quer ser profeta em banquete. Tem que profetizar até em vale de ossos secos. Eu não sei você, mas eu estou com fé aqui. Eu só preciso só de mais um aqui hoje, para desligar da sua vida todas as maldições, todos os atrasos, todos os embaraços, todas as misérias, doenças e mazelas encerram-se aqui agora por esta palavra. E eu ligo na sua vida uma vida transbordante da unção de reis e sacerdotes para governar e prosperar na terra até chegar no céu, em nome do Senhor Jesus. Concorda com isso? Então assim será feito em nome de Jesus e para a glória de Deus. Assim seja feito. Olha para o céu aplaudindo e diga: assim seja feito. Assim seja feito. Amém. Por favor, vamos ficar em pé. O rei Uzias, para mim, teve um fim trágico, não precisava disso. Porque ele poderia muito bem usar a sua influência, o seu histórico, para dizer para Azarias e para mais de 80 sacerdotes ali, dizendo assim: então me perdoa, ora a Deus para Deus me curar, eu não vou mais transgredir. Mas ao invés disso, ele se indignou. Ele se indignou.
E aí a lepra saiu, o povo do governo decidiu excluir ele e já sumir o seu filho, o Jotão. E ele morre leproso, sozinho, abandonado. E nunca mais entrou na casa de Deus, nem na casa, imagina no santuário. Você sabe que há muitos bons testemunhos de pessoas que começaram a buscar a Deus. Mas há muitos relatos tristes, né? De pessoas que quando começaram a buscar a Deus e prosperar, elas se engrandeceram acima até da vontade de Deus. É quando a pessoa, por exemplo, enriquece e ela fala, e meu dízimo está indo para onde? Essa frase é a frase da miséria. Você nunca vai falar isso em nome de Jesus. Nunca, porque quem eu ouvi falando isso, quando eu ouço essa frase que eu não gosto de ouvir, eu falo, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, dá uma chance para ela tornar atrás. Tento aconselhar, mas normalmente quando a pessoa fala assim, é porque o coração corrompeu. E quando o coração corrompeu, os ouvidos já não atendem mais. Não adianta mais. A pessoa não sente mais o que sentia antes. É por isso que nós temos que trabalhar com o Espírito Santo antes, para não corrompermos o coração. E se o coração está prestes a corromper-se, tem que haver arrependimento. Tem que haver conversão, humildade também. Pastor, eu quero ter esta unção, para que eu não transgrida. No Novo Testamento tem exemplos disso também. Os filhos de 2 sacerdotes falaram assim, expulsar demônio é fácil, é só falar no nome de Jesus a quem Paulo prega. Os demônios deram uma surra nos filhos de Seba. Despiram eles e falaram que nem conhecia eles. Deus não mandou eles fazer aquilo, eles não tinham nem Jesus como Salvador, não tinha nenhum arrependimento do batismo nas águas, muito menos o batismo com o Espírito Santo, e estavam querendo brincar com as coisas de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus, querido. Não se brinca. Ainda mais quem já provou do dom. Nós estamos numa caminhada para o céu, e você não pode perder a coroa que Deus te entregou. Você tem uma coroa da salvação. Pastor, mas eu não tenho certeza que eu tenho. Então entregue tua vida para Jesus e você terá certamente essa certeza. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje e confessá-lo como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da minha alma. Se você quer fazer isso hoje, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você entregue tua vida para Jesus hoje. Pastor, eu nunca fiz isso. E se eu tiver vergonha, imagina a vergonha que Jesus, para te comprar com sangue na cruz, não se expôs. Entregue a tua vida para Jesus hoje. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, de lá nunca mais será apagado. E daqui por diante, sua vida vai estar debaixo dessa unção, dessa direção. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Eu perdi o rumo. Eu me chateei, pode ter acontecido até algo terrível com você. Mas não deixa isso te tirar do caminho de Deus, do caminho do Espírito Santo. Eu acho que é nesses momentos de crise espiritual que você mais deve mergulhar na fé, pedir a ajuda de Deus. Buscar o Senhor de verdade. Senhor, eu quero te buscar, eu quero te conhecer. Pastor, eu me afastei, eu quero hoje voltar. Se você se afastou e quer voltar para Jesus hoje, agora, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você retorne para a casa do Pai. Tem alguém que precisa voltar hoje para Jesus? Todos estão firmes já com Jesus? Que bom. Vamos agora buscar o Senhor em oração. Vamos fazer isso? Então vem aqui diante do altar, por favor. Você que pode. Nós vamos buscar o Senhor agora.
A palavra de Deus dá exemplos de como nós devemos buscar. Jesus disse em Mateus 7,7 que se for preciso pedir, peça. Ou preciso ir atrás, vá atrás. Pastores, e se eu não estou encontrando, bate na porta. Bate na porta. Pastores, se eu não sinto o que parece que todo mundo sente, fala isso para Deus. Ah, meu Deus, às vezes eu penso que a minha oração não passou do teto. Me ajuda. É assim que se busca o Senhor, com sinceridade, porque quem busca o Senhor prospera. Amém? Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.